Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para darmos início à nossa reunião, vamos entoar o cântico de número 122. O cântico 122 tem o seguinte tema: Vamos continuar firmes. Está baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Após o cântico, ouviremos a oração inicial. Muito bem, irmãos. Nossa congregação, essa manhã, terá um arranjo local. O orador designado é nosso irmão Anderson, e ele falará sobre o seguinte tema: Seja leal a Deus, mesmo quando for testado. Vamos dar atenção ao nosso irmão Anderson. Lealdade é se apegar firmemente a alguém ou a alguma coisa e não largar isso por nada. A lealdade é uma qualidade importante para a maioria das pessoas, mas as pessoas nem sempre são leais do jeito certo e também as pessoas certas. Então, o que está envolvido em sermos leais a Deus? Vamos deixar que a Bíblia nos responda? Então, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versículos 23 e 24, diz assim: Continuem a renovar a sua maneira de pensar.
e revistam-se da nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus, em verdadeira justiça e lealdade. Então, notaram? A lealdade é uma parte muito importante da nova personalidade. Nova personalidade essa que nós passamos a adquirir a partir do momento que nós permitimos que a leitura, que a meditação, que o estudo da Bíblia mexesse, né, com os nossos pensamentos, sentimentos e nos conduzisse na direção correta. Jeová, Jesus, muitos anjos e humanos demonstraram lealdade. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que foram fiéis, leais até o fim. Mas por que será que Jeová ele fez questão de mencionar tantas pessoas por nome na Bíblia que foram leais até o fim? É porque Jeová confia que você, que eu, que nós seremos leais a Ele, mesmo diante de provas de fé. Veja o primeiro recurso visual. Vai aparecer na tela. Isso. Então, nós observamos aí a representação de Jeová, Jesus, os santos anjos nos céus. Eles olham para Jó e sua família com aprovação. Então, Jeová confiava que Jó ele manteria a lealdade até o fim. E, de fato, foi isso que aconteceu. Mas, se nós analisarmos ainda no recurso visual, nós vamos perceber que não vai ser fácil manter a lealdade, porque, em oposição a Jeová e os seus anjos, nós temos uma criatura espiritual que não vai tornar fácil, que vai trabalhar para quebrantar a nossa lealdade. Vejam o segundo recurso visual. Isso. Satanás, ele teve a audácia de testar a lealdade de Jesus. Mas qual foi a postura de Jesus, né? Jesus foi bem firme, ele falou, vai embora, Satanás. Então, quando provado, Jesus mostrou ser leal. E você, já se sentiu pressionado a ser desleal? Satanás, ele testa a nossa lealdade se valendo de basicamente dois artifícios astutos. Um deles são os ataques diretos, que muitas vezes é caracterizado por prisões, proscrições, atos de violência incitado pelo nacionalismo, como aconteceu lá no primeiro século com os cristãos, como acontece em países hoje como a Rússia. E qual é o objetivo desses ataques diretos de Satanás? É nos paralisar, nos causar medo, terror, né? Como o rugido de um leão, né? É esse o objetivo dele. Mas Satanás, ele sabe que muitas vezes esses ataques diretos não têm surtido o efeito que ele espera de quebrantar a nossa lealdade. Muito pelo contrário, muitas vezes tem fortalecido a nossa determinação de manter a lealdade. Então, será que ele vai embora, nos deixa quieto? Não, né? Ele se vale de um outro artifício astuto, que são os ataques sutis. Então, ele se aproveita das nossas fraquezas para tentar nos testar. A Bíblia faz referência a Satanás como sendo um passarinheiro que fica como que 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos observando para procurar onde que ele vai nos provar. E nós teremos de lutar, continuar lutando contra ele, contra seu mundo, daqui até o final do milênio. Vamos conferir essa informação na Bíblia? Então, por favor, aos Efésios, ainda o capítulo 6, agora os versículos 11 e 12. Aos Efésios 6, 11 e 12, diz assim: vistam a armadura completa de Deus, para que possam se manter firmes contra as artimanhas do diabo. Pois temos uma luta, não contra sangue e carne,
mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Então, talvez a gente tenha um impacto aqui ao ler esse texto, né? Como assim? Lutar contra forças espirituais malignas? Difícil, impossível, seres humanos são inferiores, né? Mas é isso, é por isso que é uma luta árdua, né? Alguns acabam sendo removidos, né? Outros depois voltam, porque o diabo, ele usa as suas artimanhas e ele não dorme, está todo o tempo querendo quebrantar a nossa lealdade. Mas sabem qual é a boa notícia? É que nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos lutar sozinhos. Então, nós temos ao nosso lado Jeová, Jesus, os santos anjos e milhares de adoradores leais que servem a Jeová. Então, nós podemos manter a cabeça erguida, porque nós estamos do lado vencedor. E com a ajuda de Jeová, nós sim conseguiremos manter a lealdade. Com certeza, aqui na congregação, nós temos muitos chefes de família que são leais, né? Leais à esposa, aqueles que têm filhos, leais aos filhos. E isso é muito importante. Mas quando a gente para pensar em lealdade, a lealdade a Jeová, ela ocupa um patamar especial. Ela é mais importante do que a lealdade a qualquer outra pessoa ou coisa, né? Por quê? A resposta está lá em Apocalipse 4:11, né? Lembra? Digno és Jeová de receber a glória, o poder, porque criou todas as coisas, né? Então, Jeová criou tudo, né? Então, Jeová merece a nossa lealdade em primeiro lugar. E esse mesmo Deus leal, ele confia que nós também seremos leais a ele mesmo diante de situações difíceis. E Jeová, ele pede para obedecermos governos, autoridades. Isso é bíblico, né? Está lá em Romanos 13:1. Mas o que fazer quando uma ordem humana de um governo, autoridade, ela entra em conflito com a lei de Deus? Então, nesse caso, nós escolhemos obedecer a Deus como governante, né? Assim como fez Pedro e outros discípulos, descrito aqui em Atos 5:29. Vamos ver? Atos, capítulo 5, os versículos 29. Diz assim, ó. Pedro e os outros apóstolos responderam: temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Então, só para a gente pegar aqui um contexto, o sumo sacerdote tinha emitido um decreto, né, em toda aquela região ali de Jerusalém, que não se pregasse à base do nome de Jesus. Mas a quem os apóstolos escolheram obedecer? Primeiro a Deus, né, como governante em vez de a homens. E se a gente continuar no relato, a gente vai ver que eles fizeram isso com tanta alegria que o relato fala que encheram aquela região, encheram Jerusalém com os ensinos de Jesus. E hoje, o que Jeová espera de nós, como seus adoradores? Vamos ver na Bíblia? Por favor, aqui em Deuteronômio, o capítulo 10, os versículos 12 e 13. Deuteronômio 10, 12 e 13 diz assim: agora, ó Israel, o que é que Jeová, seu Deus, pede de você? Apenas isto: que você tema a Jeová, seu Deus, que ande sempre nos seus caminhos, que o ame, que sirva a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que guarde os mandamentos e os decretos de Jeová, que hoje lhe ordeno, para o seu próprio bem. Então, notaram que Jeová espera de nós hoje 4 letrinhas, né? Obedecer. Obediência, né? Obediência de coração. É isso que Jeová espera dos seus adoradores. Então, nós podemos nos perguntar: será que eu estou obedecendo a Jeová nas minhas atividades do dia a dia? Talvez em coisas
até aparentemente pessoais. Lembram que Jesus, ele certa vez declarou que quem é fiel no mínimo é também fiel no muito, né? E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. E dentro de casa, onde outros não nos veem, será que nós estamos andando em integridade de coração? Mesmo dentro de casa, a nossa lealdade, ela pode ser provada, né? Sabe esse aparelhinho aqui? Todos temos, né? Celulares, tablets. Então, são ferramentas muito úteis, né? Inclusive, muitos estão utilizando aqui para poder receber instrução bíblica, né? Isso é muito bom. Mas esse mesmo aparelhinho que nos ajuda, que pode nos ajudar, ele pode também complicar a nossa vida. Ele pode como que destravar portas com abismos, né, por assim dizer. O que eu estou querendo dizer com isso? Alguns anos atrás, para a pessoa ter acesso a imagens obscenas, ela tinha de fazer um esforço considerável. Ela tinha de ir até um local de entretenimento imoral. Mas será que hoje a pessoa necessita fazer esse esforço todo? Claro que não, né? Parece que é a imoralidade que corre atrás das pessoas, né? Jesus, ele declarou, certa vez, que todo aquele que persiste em olhar para a mulher a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Então, nós nos recusamos até mesmo a olhar imagens imorais. E o que dizer de programas de TV com conteúdo violento? Será que eu tenho o mesmo conceito de Jeová, cujo espírito odeia quem ama a violência? E o que dizer do uso excessivo de álcool na privacidade do lar? Então, nós sabemos que a Bíblia ela condena a bebedeira, mas ela vai além. Ela fala para não sermos dados a muito vinho. Então, será que eu sou dado a muito vinho? Alguns talvez sejam mais resistentes a bebidas alcoólicas do que outros. Mas nós precisamos estar atentos ao fator quantidade e ao fator frequência. Será que eu fico um bom tempo sem ingerir bebidas alcoólicas, mas quando eu bebo, eu assim extrapolo? Precisamos estar atentos. Ou talvez eu tome até numa quantidade razoável, né, moderada, mas todo dia eu tenho que tomar lá a dosezinha? Então, nós precisamos estar atentos, né? Podemos estar caindo no laço e não estamos percebendo, né? Então, no mínimo, temos que acender aí uma luzinha vermelha de alerta, de advertência, porque a nossa lealdade está envolvida. Então, Satanás, ele tenta nos convencer de que as leis de Jeová, elas são duras, restritivas, nos fazem mal, mas nós não queremos ser enganados por Satanás, como Eva foi enganada por Satanás, né? Mas nós queremos manter a lealdade. E sabem qual é o segredo para mantermos a lealdade cristã? Está lá em Isaías 48:17. Lá basicamente fala de ter certeza de que seguir as orientações de Jeová, todas elas, né, é o melhor para nós. Então, se nós temos essa certeza de que tudo que Jeová nos pede é o melhor para nós, então, com certeza, somos bons candidatos a mantermos a lealdade. Jeová, ele não é um chefe, como que um chefe ranzinza, que exige obrigação, nem que seja a contragosto. Não, Jeová não faz isso, mas ele espera e aceita a obediência voluntária. Mas será que Jeová ele tem esse direito de exigir nossa obediência? Bom, Jeová é o criador de todas as coisas, né? O originador e sustentador da vida. Então, ele tem o direito de exigir obediência, mas ele não faz isso. Ele apenas pede que sejamos obedientes a ele
de coração, de coração. Mas o que pode nos motivar a obedecer a Jeová voluntariamente? Será que talvez medo de punição? Não, né? O amor que deve ser o combustível que vai nos impulsionar a sermos leais a Jeová. Mas até que ponto vai a nossa lealdade a Jeová? Aí Moisés falou lá em Deuteronômio, no capítulo 10, que nós devemos andar em todos os caminhos de Deus. Então, lealdade completa, né? Fazer tudo que Jeová nos pede. Será que isso, de alguma forma, nos prejudicaria, nos privaria de coisas boas? É só a gente raciocinar, né? Jeová, ele é amor. Então, tudo aquilo que Jeová faz, que ele pede, visa os nossos melhores interesses, né? Então, de forma alguma, né? Aquilo que Jeová pede nos prejudicaria, não. Só nos ajuda a termos um melhor modo de vida. Mas vamos falar agora sobre lealdade na família. Hoje em dia, o egoísmo ele é muito predominante, né? Ele está entrincheirado na sociedade. E isso não nos surpreende, porque a Bíblia, há muito tempo atrás, já falava disso, né? Lá em 2 Timóteo 3, do 1 a 4. Né? Nos últimos dias, as pessoas amariam mais a si mesmas do que a própria família. Então, por conta disso, para muitas esposas, o conceito bíblico de submissão é antiquado, né? É sinônimo de ser besta, ao passo que alguns maridos negligenciam assim de uma forma muito brusca, né, as necessidades da esposa. Mas nós mostramos que somos leais a Jeová como nós somos leais à nossa família, né? Então veja como a lealdade a Jeová ela está relacionada. E falando sobre casamentos, nós sabemos que o casamento ele nem sempre é um mar de rosas, né? Por assim dizer, nem sempre é linear, né? Às vezes, ao invés de calmarias, há tempestades, há atritos, né? Turbulências. E dentro desse contexto, alguns talvez se sintam sufocados, né? Talvez até pensem em desistir, né? Cheguei a esse ponto, jogar tudo para o alto. Mas se essa for a sua situação, pare e pense em como Jeová tratou a nação de Israel. Porque Jeová falou que era como um marido para aquela nação. E veja que casamento difícil era esse que Jeová estava inserido, né? Mas Jeová, mesmo nesse casamento difícil, ele não foi logo desistindo deles. Não. Jeová, ele perdoou muitas vezes. Jeová, ele foi leal ao pacto que havia feito, né? Então, Jeová deu um excelente exemplo, né, para nós seguirmos, né, como casais, né, marido e esposa. Alguns talvez estejam em um casamento difícil, né? Talvez estejam passando por alguma turbulência, crises no casamento. Mas os casais que amam a Jeová se esforçam para imitar a Jeová. E não ficam como que arrumando desculpas para poder se separar, para se divorciar, se livrar de um casamento difícil. Não, porque eles sabem que o casamento é algo importante, especial para Jeová, né? Jeová é o instituidor do casamento. Então, casais que amam a Jeová se esforçam ao máximo para cuidar do seu casamento, né? E a Bíblia fala, né, que o único motivo para uma pessoa se divorciar e se casar de novo é a imoralidade sexual. Então, como que os casais que amam a Jeová, que estão com problemas no casamento, podem mostrar que apoiam a Jeová como governante, por lidarem com os problemas de forma positiva e fazerem o melhor para ter um casamento feliz. E os casados, eles também precisam fugir da imoralidade sexual. Essa é uma praga que não sobrevém apenas a solteiros, né? Aos casados também, né? Então, precisamos estar atentos a isso. Os pais podem ser leais aos filhos por criá-los,
educá-los com amor. Aliás, eles são a herança de Jeová, né? Já diz o Salmo. Os filhos podem ser leais aos pais por respeitá-los, obedecê-los. Então vejam que todos na família podem contribuir para que a família seja um ambiente de amor, de paz, né? Cada um tem seu papel em demonstrar lealdade. Mas vamos falar agora sobre lealdade aos irmãos da congregação. Então, o amor que nós temos pelos nossos irmãos, ele nos ajuda a sermos leais a eles. Então, se nós somos leais aos nossos irmãos, nós não fazemos fofocas sobre nossos irmãos, nós não espalhamos boatos sobre eles, porque lá em 1 Coríntios 13:6, fala que o amor não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade, né? Mas o que dizer se chegar nos nossos ouvidos assim rumores a respeito de um irmão? Será que nos apressaríamos em tirar conclusões a respeito desse irmão? Então nós precisamos nos recusar a ouvir esse tipo de conversa. E se o acusador parecer razoável, nós podemos perguntar se ele tem mesmo certeza, se existe base para suas observações. E o que dizer se inimigos do povo de Jeová nos pedirem informações sobre os nossos irmãos a fim de prejudicá-los? Será que nós passaríamos essas informações a eles? Com certeza não, né? A lealdade nos compeliria a não fornecer essas informações. Mas, então, será que teríamos de mentir? Ou talvez omitir? Não, nenhuma das duas opções. Mentir é negar a verdade a quem é devido, né? A quem merece saber. E, naturalmente, alguém que quer colher informações sobre os nossos irmãos a fim de prejudicá-los, eles não merecem saber absolutamente nada, né? Então, na verdade, isso não é mentir. O nome disso é lealdade, né? Lealdade a Jeová e lealdade aos nossos irmãos. E o que dizer dos homens designados por Jeová para tomar a dianteira na congregação? É você leal a essas dádivas em homens e os apoia? Então veja qual deve ser a nossa atitude para com eles, aqui em 1 Samuel, no capítulo 24, o versículo 6. 1 Samuel 24, 6. Diz assim, ó. Ele disse aos seus homens: em respeito a Jeová, eu jamais faria uma coisa dessas ao meu senhor, o ungido de Jeová. Eu não levantaria a minha mão contra ele, pois ele é o ungido de Jeová. Então, Davi, ele reconhecia que Saul era o rei ungido de Jeová, né? E ele menciona que ele jamais ousaria levantar a mão, se opor a Jeová. É importante nós lembrarmos, né, que esses mesmos homens leais, né, que são descritos na Bíblia como dádivas em homens, né, os anciãos, eles também são imperfeitos. E em algum momento pode até acontecer de nos interpretarem mal. Vejam esse próximo recurso visual. Você já foi mal interpretado por alguém da dianteira? Você lembra desse relato? Então, Ana, ela estava orando a Jeová. Ela estava muito aflita. Mas ela foi mal interpretada por alguém da dianteira. Mas você consegue imaginar Ana esbravejando, gritando, porque ela foi mal interpretada por alguém da dianteira? Não, né? De forma alguma. Então, em respeito a Jeová, nem mesmo um anjo insulta um ancião, né? Um ancião, ele talvez seja mais amoroso, mais carismático do que o outro, mas
isso não muda o fato de ambos serem representantes de Jeová, né? Eles estão como que nas mãos de Jesus e por isso merecem, né? Merecem a nossa lealdade, o nosso respeito. Quando os israelitas eles reclamaram e se rebelaram contra Moisés, certa vez, então Jeová disse que, na verdade, eles estavam se rebelando contra o próprio Jeová. Jeová, ele com certeza vai recompensar, né, quando nós mostramos ser leais, né, mesmo diante de dificuldades. Vejam essa garantia de Jeová aqui no último texto que vamos considerar, o Salmo 18, 25. Olha a garantia de Jeová. Salmo 18, 25 diz assim: com alguém leal, ages com lealdade. Com o homem irrepreensível, ages de modo irrepreensível. Então, se nós formos leais a Jeová, Jeová também será leal a nós. Então, querem anotar aí 2 receitas infalíveis para mantermos a lealdade mesmo debaixo de provações? A primeira receita está lá em 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Em parte, esse texto fala para, como bebês recém-nascidos, nós devemos derramar o nosso coração como água diante de Jeová. Então, diante de desafios, orar a Jeová, conversar com Ele, falar tudo, não esconder nada. Primeiro medicamento. Segundo, Lamentações 2,19, que diz: derrame seu coração como água diante de Jeová, né? Então, expressar a Jeová aquilo que estamos passando, sentindo. Jeová vai nos ouvir. Então, se de alguma forma nós, por exemplo, achamos que a nossa congregação está como que travando o nosso progresso, então nós podemos conversar com Jeová sobre isso, expressar isso a Jeová. Mas detalhe, falar com Jeová, não ficar espalhando para outros, né? Nós não queremos, em hipótese alguma, plantar raiz venenosa no coração de ninguém, não queremos. E se você está num casamento difícil, fale para Jeová como você se sente. Peça força para perseverar, para continuar, para não desistir, para ter o ponto de vista correto sobre essa instituição sagrada. Se no seu trabalho as coisas estão difíceis, seus colegas talvez tornam difícil a sua vida, expresse a Jeová como você se sente com relação a isso. Se você está pensando em desistir da carreira cristã, passou isso pela sua cabeça, ore a Jeová para não desistir. Por favor, Jeová, me ajude a não desistir. Então, se aplicarmos essas 2 receitas, nós mostraremos ser leais, assim como Jesus, assim como Jó, mesmo diante de provas de fé. Então, confie que Jeová vai dar a ajuda que precisamos para vencer qualquer teste de lealdade agora e no futuro. Sabe por quê? Porque a garantia do Salmo, que nós vimos agora há pouco, com alguém leal, Jeová age com lealdade. Portanto, irmãos, estudantes, convidados, que a nossa determinação ela seja a mesma expressa no cântico que deu início a essa reunião. Ali nós cantamos: todos os dias sofremos pressões e não é fácil vencer tentações. Mas se amarmos as leis de Jeová, nada vai nos abalar. Nós gostaríamos de agradecer o irmão Anderson pelo excelente discurso. E agora vamos dar continuidade à nossa reunião. Para isso, vamos convidar o dirigente do Estudo de A Sentinela, o irmão Pedro. É um prazer estarmos juntos para considerar mais uma lição de A Sentinela, baseada na Bíblia. E para fazermos isso, vamos entoar um cântico em louvor a Jeová, que é o número 82. O tema é
deixe a luz brilhar. Como nós acabamos de cantar, nós devemos deixar sempre, em qualquer situação, em qualquer ambiente, a nossa luz, como servos de Jeová, brilhar. Mas nós vamos analisar hoje um ambiente específico, em que também nós devemos deixar a luz brilhar. Que ambiente é esse? É em relação aos nossos parentes que não servem a Jeová, os nossos parentes descrentes. Porque é tão importante que nós deixemos a nossa luz brilhar também no relacionamento que temos com nossos parentes descrentes. Isso é o que nós vamos aprender no estudo de hoje. O tema Como podemos ajudar nossos parentes descrentes é baseado em Gálatas 6:9. Não desistamos de fazer o que é bom. É algo que precisa ser feito continuamente. E devido a uma série de fatores, como cansaço, desânimo, nós podemos desistir. Mas isso não é bom. Não queremos que isso ocorra. Queremos continuar, persistir em deixar a luz brilhar também para os nossos parentes. Vamos começar. Parágrafos 1 e 2, o irmão Jonas é o leitor, por favor. Jesus falou o seguinte para um homem que queria ser seu seguidor: vá para casa, para seus parentes, e conte-lhes tudo o que Jeová fez por você. Jesus disse isso porque sabia que a maioria das pessoas gosta de compartilhar boas notícias com parentes e amigos. Você se lembra de como se sentiu quando começou a estudar a Bíblia? Talvez tenha ficado tão empolgado que queria falar com todos os seus parentes sobre o que estava aprendendo. Mas pode ser que eles não tenham reagido muito bem. Ou talvez a forma como você falou da verdade tenha causado algum desentendimento entre vocês. Se esse for o caso, como você pode manter ou voltar a ter um bom relacionamento com seus parentes sem abrir mão dos princípios bíblicos? O que talvez tenha prejudicado o seu relacionamento com seus parentes quando você começou a estudar a Bíblia? O que talvez tenha acontecido lá no passado? A irmã Alaide? Pode ser que a gente tenha ficado tão empolgado com o que está aprendendo, né?
e que falava para a pessoa que ela ficou enjoada, ou também a forma como a gente fala, né? Isso pode causar um desentendimento. É verdade. Pode ter criado problemas. O irmão José, E Marcos, aqui no capítulo 5, versículo 19, né, mostra que é um desejo nosso, né? Quando aprendemos de Jeová, querer criar essa empolgação e querer falar sobre ele com outras pessoas. Mas a gente precisa ter tato, né? A gente pode falar sem tato, isso pode ser um grande perigo, porque a gente pode afastar a outra pessoa. Então, a lição é a gente equilibrar o zelo com a sensibilidade dos outros também. exato, muito obrigado. Vamos em frente, vamos ao 3. Neste estudo, vamos ver 4 passos que podemos dar para termos um bom relacionamento com nossos parentes descrentes. 1. Ter empatia, mesmo que eles não queiram aprender sobre Jeová. 2. Ser sábios ao lidar com palavras e ações negativas. 3. Ser pacientes e não perder a esperança. E 4. Mostrar amor. O que vamos ver neste estudo? O que nós vamos ver, irmão José Camargo? Mostrar amor. Sem dúvida alguma, vamos aprender muito sobre como fazer isso. A irmã Ieda, aqui na frente. O outro ponto é ter empatia, mesmo que eles não queiram aprender sobre Jeová. Obrigado. A irmã Poliana. Outro ponto é ser sábios ao lidar com palavras e ações negativas. Obrigado. Temos ainda mais 2 pontos. O irmão Mateus, do Rio de Janeiro. Então vamos aprender também a ser paciente e não perder a esperança. Muito bom. Então vamos ao primeiro ponto. Tenha empatia. Jesus não desistiu rapidamente das pessoas que não davam atenção à mensagem dele. Numa ilustração, ele se comparou a um agricultor que usou vários métodos para fazer uma figueira dar frutos. Quando Jesus contou essa ilustração, já fazia mais de 3 anos que ele estava tentando ajudar os judeus a desenvolver fé. Por que Jesus continuou tentando? Porque ele tinha empatia pelas pessoas e isso o ajudava a ser paciente com elas. Como Jesus lidava com as pessoas que não mostravam interesse na mensagem dele? Como Jesus lidava? O Aaron. Ele vai ler a primeira frase. Muito bom, Aaron. Jesus não desistiu. O Natalício? Jesus não desistia rapidamente das pessoas que não davam atenção às mensagens dele, porque ele tinha empatia pelas pessoas e isso o ajudava a ser paciente com elas. Exato, ele era persistente, perseverante. O irmão Marinho? E aqui a parábola destaca que o tempo de vida é uma oportunidade concedida por Jeová. Mas a paciência também tem limite, se não houver mudanças de atitude, né? A parábola termina sem dizer se a figueira produziu frutos ou se foi cortada, né? E isso certamente para que o ouvinte decida qual será o seu próprio resultado. Exato. Jesus era muito sábio, né? A irmã Luzia. E a gente percebe que ele não desistia das pessoas, porque aí falou
3 anos ele tentou ajudar lá aqueles judeus. Era noite e dia tentando ajudar. Por quê? Porque ele tinha empatia, não desistiu facilmente, né? Exato. Como na ilustração, ele usou vários métodos. Vamos em frente, vamos ao 5. Jesus sentia a pena dos judeus porque os líderes religiosos não ajudavam a desenvolver verdadeira fé em Deus. Para ele, aqueles judeus eram como ovelhas sem pastor. Pouco antes de morrer, Jesus até chorou por Jerusalém porque ele sabia que a maioria dos seus habitantes morreria por causa da fé deles. Da mesma forma, se tivermos empatia e pensarmos em por que nossos parentes precisam aprender a verdade, vamos querer ajudá-los. Por que Jesus sentia pena dos judeus? Por que sentia pena? A Valentina. Jesus sentia pena dos judeus porque os líderes religiosos não os ajudavam a desenvolver verdadeira fé em Deus. Muito obrigado. Ele sentia muita pena deles, ele sabia a condição daqueles judeus. O Gabriel. É interessante porque falou aqui, né, que ele via essas pessoas como ovelhas sem pastor, né? Esse relato de Marcos 6,34 é muito interessante porque o que mostra, né? Fala que ao desembarcar, ele viu essa multidão e começou a lhes ensinar muitas coisas. E versículos anteriores desse mesmo capítulo, né? Ele justamente embarcou justamente para poder descansar, né, da viagem. Mas ao ver aquelas pessoas, ele teve pena e começou a lhes ensinar. Então pensa, né? Jesus, ele sentiu tanta empatia para aquelas pessoas que mesmo diante da canseira, né, da correria, ele parava para ensinar aquelas pessoas. Porque ele sabia que aquelas pessoas, elas muitas vezes não eram ensinadas, né, verdadeiramente. E é interessante pensar nessa situação, porque mostrava a empatia e o amor que Jesus ele sentia pelas pessoas. E da mesma forma, imitando, né, essa empatia dele por essas pessoas, e pensar principalmente nos nossos parentes, né, que não são crentes, por exemplo, que são descrentes, vai nos motivar a também sentir empatia, né, e ajudar eles a entenderem a verdade. É verdade. O irmão Messias. Então, pensando nos judeus, né? Os nossos parentes talvez estejam na mesma situação. A formação deles talvez não permita enxergar a verdade rapidamente. Foram criados, ensinados de forma errada, esfolados pelas religiões da cristandade. E, às vezes, também eles são frios ou indiferentes, porque pensam que o parente cristão está indo para o mau caminho, está sendo levado, enganado, e até pensam que estão protegendo o parente cristão. Então, nós temos que ter empatia, ter paciência, ficar no lado, né, tomar a posição, sentir o que eles estão sentindo. Então, nós vamos ter paciência e vamos ser persistentes também. É verdade. É muito importante agir dessa maneira. O parágrafo 6. Lê o texto antes? O texto antes? Eu leio o texto, né? Gálatas 6:9. Assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido, se não desanimarmos. Parágrafo. Pode ser que nossos parentes ainda não tenham mostrado interesse no que acreditamos. Mesmo assim, devemos ser pacientes e não desistir de fazer o que é bom. Todos nós sabemos que leva tempo para uma pessoa que tem opinião fortes mudar a forma de pensar e desenvolver fé. Talvez, no passado, você também não tinha esperança e estava sem Deus no mundo, mas alguém foi paciente e o ajudou. Pensar nisso pode motivar você, a, se possível, a ajudar seus parentes a conhecer a Jeová. Por que devemos ser pacientes com nossos parentes descrentes? Qual é a razão? Agora sim, o Gabriel. Bem, se nós formos pensar,
Não é um processo fácil, né? No próprio versículo, ali tem uma palavra, né? Uma frase, né? No tempo devido. Nós podemos parar para pensar numa árvore, né? Existem árvores com centenas de anos. Elas são só fortes porque levou tempo, né? Chuva, sol, né? É a mesma coisa com nossos parentes descrentes, né? Às vezes, muitos nossos parentes, ou até mesmo nós, tínhamos talvez um pensamento forte, uma opinião forte, às vezes uma doutrina forte, né? Talvez em alguma religião. E até a palavra de Deus tocar nosso coração, criar raízes fortes, leva tempo. Então, assim como nós podemos demonstrar essa paciência, né? De aos pouquinhos. Por isso que achei interessante na reunião MWB, né? No meio de semana, ela explica muito isso, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas, nunca de primeira, mas sempre no tempo devido. É verdade. Isso é essencial. O irmão Wilson. E esse texto ele deixou uma mensagem positiva. Ele diz que colheremos no tempo devido se não desanimarmos. Então nós podemos pensar numa plantação. A pessoa vai plantar, por exemplo, um vinhedo, leva tempo para dar fruto. Ele não vai dar fruto no outro dia. Então vai precisar ter paciência, regar, esperar crescer e vai levar alguns anos para dar fruto. Mas ele vai dar fruto. Então esse texto é bem positivo. Ele mostra uma atitude positiva que nós devemos ter com relação a alguém descrente, ter a esperança de que, no tempo certo, ele vai dar fruto. É verdade, não podemos desistir. Irmã Dalila? Então, a gente precisa fazer muito esforço para que a gente possa aguentar cada tonelada de peso que vem por cima da gente quando a gente aprende a verdade. Precisamos ficar mais humilde, prestar atenção às coisas e ver cada coisa que eu vou perdendo se eu continuasse passar essa vida. Faz uns 40 anos, né? Porque eu já estou tão velhinha que não tem mais nem onde põe a idade. Mas é muito tempo que faz mesmo. E olha, irmão, graças a Jeová, 2 deles, do meu irmão e minha cunhada, já está começando a falar de Jeová, lê a Bíblia. Durante o dia ela tira tempo para ler, mora lá no Paraná. Mas sempre a Luzia me ensina e eu vou aprendendo com ela, né? Aí, como que eu falo com ele, porque nem o celular eu estou mais podendo ler. Está sendo muito difícil, mas graças a Jeová eu estou levando. E ele está bem melhor, o casal. Está bem melhor, graças a Jeová. Agora, tudo que ele vai falar é Jeová nosso Deus. E ele, pelo que eu conheço, ele não é fingido. Ele fala do coração. Olha, Jeová é nosso Deus, nós temos que prestar atenção. Entende, irmão? É assim. Muito obrigado, irmã. Então, não podemos desistir. A Roberta? Esse texto também de Gálatas 6:9 nos ensina que ter paciência não é só esperar, mas é a gente continuar fazendo bem sem desanimar. Então, com os nossos parentes descrentes, ser paciente é muito importante, porque a gente sabe que a mudança leva tempo e cada atitude nossa, ela pode fazer a diferença, mesmo que na hora a gente não perceba. É verdade. Mas, às vezes, a coisa complica. Então, vamos ver. Seja sábio ao lidar com palavras e ações negativas. Vejamos. Os irmãos de Jesus provavelmente ficaram sabendo dos milagres que ele realizou na Galileia. Mas no começo, eles não tiveram fé em Jesus. Por quê? A Bíblia não diz. Mas ela fala de pelo menos 2 coisas que impediram alguns judeus de se tornar seguidores de Jesus. Alguns tinham medo de ser rejeitados ou ser perseguidos pelas pessoas à sua volta. Outros viram Jesus crescer e achavam difícil acreditar que aquele homem simples era o Filho de Deus. Pode ser que os irmãos de Jesus também pensassem assim. Será que algo parecido pode estar acontecendo com os nossos parentes? O que pode ter levado os irmãos de Jesus a não ter fé nele? O que pode ter complicado e feito com que alguns não crescem nele? Irmã Fernanda? Então, a Bíblia não diz exatamente o que, mas tem 2 possibilidades, né?
A primeira é que talvez eles tivessem medo de ser rejeitado pelos judeus ou perseguido, né? Em João 9, capítulo 9, no versículo 22, fala que eles queriam expulsar qualquer um da sinagoga que reconhecesse Jesus como Cristo. Então, até os pais de um cego não queria admitir que Jesus tinha milagrosamente curado o filho. Então, talvez os irmãos de Jesus tivessem esse medo também. Então, havia muito preconceito, né, na época. A Carol. Um outro motivo também está evidente em Marcos, capítulo 6, de 1 a 4, quando ele entrou na sua própria cidade e começou a ensinar, as pessoas se perguntavam, mas onde é que esse homem conseguiu, né, essa habilidade? Ele não é filho da Maria, né, do José, o carpinteiro? Então, apesar de todas as evidências da sabedoria, dos milagres que Jesus realizou, aquelas pessoas talvez estivessem se concentrando na pessoa e não na designação de Jesus. Não no poder dele como Messias, né, dado por Jeová. Eles estavam vendo Jesus como o irmão mais velho, né, como aquela criança que cresceu ali entre eles, e não como Messias. Então, talvez isso também esteja acontecendo conosco, né, como diz o final do parágrafo, nossa família. É bem interessante esse ponto. Temos a mão lá atrás, do irmão Tavares. Isso. Outros viram Jesus crescer e achavam difícil acreditar que aquele homem simples era o Filho de Deus. Exato. Aquele garotinho, né, que nós vimos, a irmã Raimunda. Então, apesar de ser comentado o texto de Marcos 6, de 1 ao 4, aqui disse que as pessoas duvidavam, né, por Jesus ser uma pessoa simples, filho de carpinteiro, né? Então, quando se dizia filho de Deus, eles duvidavam. Hoje não é diferente quando nós vamos levar as boas novas para alguém. Talvez você tenha receio de falar para um juiz, um advogado, um médico. Eu já falei com o médico sobre Jeová na consulta. E então a gente pode ter esse receio de falar pela posição social da pessoa. Então, nós não devemos levar em conta, porque Jesus ele falava com todos, independente da posição social, de onde eles estivessem, até para os poderosos daquela época Jesus falava. Então, nós temos que imitar a Jesus. Não ter medo, né, de ser perseguidos e não ter medo também de pela pessoa ser bem, né, ter uma posição, nós não devemos ter medo. Pelo contrário, essas pessoas acreditam em si, naquilo que ela é, e não vai acreditar apenas na palavra de Deus. Obrigado. Vamos em frente, então. Agora o 8. Pense no que está por trás das palavras e ações dos seus parentes. É possível que os irmãos de Jesus estivessem entre aqueles que disseram que ele tinha perdido o juízo. Por que eles talvez pensassem assim? O contexto mostra que Jesus estava tão ocupado pregando e curando as pessoas que não tinha tempo nem mesmo para comer. Será que os parentes dele achavam que ele era um fanático? É possível. Nossos parentes também podem pensar que gastamos tempo demais com a nossa religião. Nesse caso, o melhor que podemos fazer é mostrar por ações que, na verdade, somos pessoas equilibradas. O que pode levar nossos parentes a falar e agir de modo negativo? O que pode fazê-los chegar a essa conclusão? Luciano? Então, Marcos 3:20 mostra que Jesus ele estava tão ocupado com a pregação que às vezes não tinha nem tempo para comer. Da mesma forma, por estarmos sempre ocupados com as nossas atividades espirituais, nossos parentes podem achar que nós não somos equilibrados. E uma maneira de reverter isso é por tirar tempo de qualidade para estar com eles sem prejudicar as nossas atividades espirituais. Exato. Eles podem concluir de modo errado. A Sandra?
É porque muitos deles, eles não gastam quase tempo nenhum, ou nunca gasta tempo, né, para servir a Deus. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, porque nós, como cristãos, nós temos muito mais compromissos do que eles, né? Nós assistimos todas as reuniões, vamos à pregação, estudamos em nossas casas, dirigimos estudo, assembleias, congressos. Realmente, tudo isso nós estamos bem envolvidos em servir a Jeová. E é isso que nos fortalece, né? O fato de sermos determinados em obedecer a Deus. Então, isso não acontece com eles. Então, para eles, esse tempo que nós gastamos é mais significativo, né? Sendo que eles realmente podem gastar talvez mais tempo em passeios, em compras, em outras coisas que nós não estamos concentrados nisso. É verdade. Vamos ver mais um 9. Continue sendo bondoso e equilibrado. Nossas palavras e ações bondosas podem fazer nossos parentes mudar de opinião sobre as testemunhas de Jeová. É comum um marido descrente se sentir deixado de lado ou até irritado quando sua esposa vai para as reuniões ou para a pregação. Uma esposa cristã jamais vai querer que seu marido se sinta assim. Por isso, ela talvez decida ajustar suas atividades espirituais e, assim, passar mais tempo com ele. Por exemplo, ela poderia sair para pregar no horário em que seu marido está ocupado ou não está em casa. Por ser equilibrada e adaptável, ela talvez ajude seu marido a repensar a opinião dela sobre as testemunhas de Jeová. Vamos iniciar lendo 1 Pedro 3, 1 e 2. Irmã Marina. Da mesma maneira, você, esposa, esteja sujeita ao seu marido, de modo que, se ele não for obediente à palavra, seja ganho sem palavras, por meio da conduta de sua esposa, por ter sido testemunha ocular da sua conduta casta, junto com profundo respeito. Obrigado. O que pode ajudar nossos parentes a mudar de opinião sobre as testemunhas de Jeová? O que pode ajudá-los a mudar? É a irmã Rosana. Então, aí no texto, Pedro ele destacou a importância da atitude correta para com os membros descrentes. Então, nós podemos tornar a verdade mais atraente a eles através das nossas palavras e ações bondosas, fazendo, então, com que eles mudem de opinião sobre nós. Obrigado. Irmã Susan. Aqui mostra uma irmã na figura agindo de maneira equilibrada. Por exemplo, se ela tem um marido descrente, ela pode deixar que as atividades espirituais sejam feitas no horário que o marido dela não esteja em casa. Então, ela espera o marido trabalhar, ela ajuda ele naquilo que ele precisa, talvez fazendo marmita, um café para ele levar para o trabalho, e depois ela sai para as atividades, não atrapalhando assim o momento que ela tem para ficar com ele. Muito bom. Sabedoria, né? Patrícia. Com respeito a essa imagem também, achei interessante que a primeira mostra que ela está contente, né? Ela está feliz. E ele também tem um sorriso no rosto. É um momento agradável que ela está se esforçando para mostrar para o marido que ele também é prioridade para ela. E ela também faz as coisas de Jeová, como mostra a outra figura, ajudando outras pessoas no horário que pode ajudar a ela também. É verdade, ela consegue equilibrar as duas coisas. Vamos ver 10. Não se sinta na obrigação de se defender sempre que for criticado. Quando alguns acusaram Jesus de comer e beber demais, ele não ficou se defendendo. Em vez disso, ele incentivou as pessoas a analisar os fatos. Ele também mostrou por ações que era equilibrado e gostava de aproveitar as coisas boas da vida. Quando seus parentes criticarem você, não fique tentando provar que eles estão errados. Assim como Jesus, mostre por ações que você é uma pessoa equilibrada e feliz. E deixe que eles tirem suas próprias conclusões.
Seu bom exemplo pode ajudá-los a perceber que as coisas negativas que ouviram sobre nós não são verdade. Como podemos imitar Jesus quando somos criticados? Então, quando somos criticados, irmã Cecília. O melhor que a gente pode fazer é não ficar tentando provar que eles estão errados. E assim como Jesus, a gente mostra por ações que somos pessoas equilibradas e felizes, e também vamos deixar que eles tirem as próprias conclusões deles. É verdade. O irmão Luiz Paulo. Talvez esse seja um dos conselhos mais difíceis, porque a gente consegue mostrar bondade, isso já faz parte de nós, e defender a nossa fé também faz parte de nós. Então, quando um parente critica, automaticamente a gente quer já logo defender, expor a verdade, mas ter paciência e mostrar pelo exemplo vai falar muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Então, pensar nisso nos ajuda a deixar que a pessoa tire as suas próprias conclusões, não que a gente vai impor qual é a conclusão correta que ela deve tomar. É verdade. E agora, vamos ver o próximo subtópico. Seja paciente e não perca a esperança. Os evangelhos mostram que Jesus era paciente com os seus irmãos. Por exemplo, tudo indica que eles estavam presentes quando Jesus realizou o seu primeiro milagre em Caná. Mesmo assim, os irmãos de Jesus não tiveram fé nele, mas Jesus não se afastou deles. E a Bíblia mostra que por uns 3 anos, depois do milagre em Caná, Jesus continuava sendo bondoso com os seus irmãos. Como Jesus lidou com os irmãos dele? Como Jesus lidou? O irmão Luiz. Então, aqui Jesus ele lidou com os irmãos dele, porque nos evangelhos aqui mostram que Jesus era paciente com seus irmãos. E, por exemplo, tudo isso indica que eles estavam presentes quando Jesus realizou seu primeiro milagre em Caná. Mas, mesmo assim, os irmãos de Jesus não tiveram fé nele. Exato. Eles não acreditaram de pronto, né? A irmã Jael. Então, os irmãos de Jesus, eles realmente não tinham fé em Jesus, né? Mas o que foi interessante foi que Jesus não se afastou deles. E também, 3 anos depois do milagre em Caná, Jesus ele procurava ser bondoso com os irmãos dele, né? Exato, não desistiu. Continuou. 12. Nós sabemos que Jeová é muito misericordioso. Lembrar disso pode nos ajudar a não perder a esperança de que um dia alguns dos nossos parentes vão se achegar a Ele. Quando a religião falsa for destruída, nossos parentes talvez lembrem que falamos que isso ia acontecer. Pode até ser que eles decidam servir a Jeová junto com a gente depois que a grande tribulação começar. Até lá, dê todo o apoio que puder aos seus parentes quando eles passarem por dificuldades. Ao sentir que são amados de verdade, talvez eles aceitem melhor os ensinos da Bíblia. O que pode nos ajudar a não perder a esperança de que alguns dos nossos parentes vão servir a Jeová? Então, o que nos ajuda a não perder a esperança? A Bárbara. Então, o que nos ajuda é lembrar da misericórdia de Jeová. Então, isso dá confiança que no tempo certo, nossos parentes eles ainda vão poder se achegar a Ele. E também saber que acontecimentos futuros podem fazer eles mudarem de ideia, lembrar daquilo que já pregamos para eles, e aí isso também vai fortalecer a nossa esperança. Exato. Temos que continuar
tentando. O irmão Lufiego. O parágrafo aqui tem até uma referência interessante que fala o que aconteceu lá no Egito. Alguns dos egípcios eles só acompanharam, né, os israelitas lá no Êxodo depois que eles viram as 10 pragas. Então também alguns, depois de presenciar, né, o início da grande tribulação, a destruição de Babilônia, vão se lembrar que as testemunhas de Jeová pregavam, vão se lembrar dos seus parentes e pode ser que aí eles passem a servir a Jeová. Não podemos desistir. Wellington. E até chegar esse tempo, o que vamos fazer? Bom, se eles não querem ouvir a verdade, eles seguem a vida deles, eu sigo a minha. Não é bem isso. O parágrafo destacou que até lá a gente pode continuar dando apoio. Talvez ele não vai querer ouvir falar da verdade, mas a sua ajuda, uma situação financeira, ajuda na casa, um acompanhamento ao médico, enfim, ele ainda vai ajudar ele vai gostar disso. Então nós podemos não pregar, ele não quer, tá bom, mas estarmos lado a lado com a nossa conduta, vai amansar o coração dele. E quando chegar esse período que o parágrafo falou, vai ser bem mais fácil de ajudar ele na verdade. Exato. Então vamos ver isso. Mostre amor. É verdade que estamos bem ocupados no nosso serviço a Jeová, mas não queremos dar aos nossos parentes a impressão de que não temos tempo para eles ou que nós não amamos mais. Como podemos mostrar que nós importamos com eles? Vamos ver algumas maneiras. Que impressão não queremos dar aos nossos parentes? Qual é a impressão errada que nós não queremos dar? Giovana. Então, nós não queremos dar a impressão de que nós não temos mais tempo para eles ou que nós não amamos mais ele. Mateus 7,12 fala que nós devemos, o que os homens, todas as coisas querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. Então, da mesma maneira, nós gostamos de ser tratados com respeito, bondade e amor. Então, é claro que devemos tratar outros do mesmo modo. Exato. E vamos ver agora como evitar isso. 14 e 15. Mantenha contato e mostre seu amor por eles. Uma forma de mostrar que amamos nossos parentes é sempre contar para eles como estamos. Algo que podemos fazer é mandar uma mensagem junto com algumas fotos que tiramos numa festinha com os amigos ou numa viagem. Um presente simples ou uma cartinha pode ser o suficiente para melhorar o nosso relacionamento com eles. Quando fazemos todo o possível para ser bondosos com os nossos parentes, eles conseguem sentir o nosso amor. Veja o exemplo de uma irmã na Armênia chamada Ana. Os parentes dela passam bastante tempo juntos, principalmente em aniversários e feriados. Quando Ana aprendeu a verdade, seus parentes ficaram preocupados, achando que isso ia atrapalhar o relacionamento entre eles. Eles também ficaram com medo de que a religião fosse deixar a vida dela mais difícil. O que Ana fez para deixar os parentes mais tranquilos? Ela conta: quando visito meus parentes, eu conto para eles como está a minha vida e o que eu ando fazendo. Eu também costumo convidá-los para ir à minha casa e apresento meus amigos para eles. Assim, eles conhecem as pessoas com quem eu convivo e sentem à vontade perto deles. Muitos parentes já me disseram que dá para ver como eu estou feliz e eles não ficam mais preocupados comigo. Como podemos mostrar que amamos nossos parentes que não são cristãos? Podemos dar alguns exemplos. A irmã Celina. Podemos fazer isso por manter contato com eles, né? Eu achei tão amoroso, né, falar de mandar uma mensagem mostrando fotos, né, da gente em festinha, com amigos ou em viagem, né? Porque assim eles podem ver que a nossa vida, não somos um fanático que só sabemos pregar e assistir reunião, mas nós também nos divertimos. Isso pode tornar mais fácil para eles, né? Também a interessar pela verdade, né? Falou também de dar um presentinho, de mandar uma cartinha, né? Todo ato de bondade. Isso faz uma grande diferença. Irmão Alberto?
Quando nós fazemos o primeiro contato com uma pessoa no ministério, normalmente a gente fala que a pessoa não lembra do texto que a gente leu, o princípio que a gente ensinou, mas ela lembra da maneira que foi tratada, da bondade com que a gente falou com ela. Isso também se aplica aos nossos parentes. Por isso que no final do parágrafo 14, menciona que nós precisamos fazer todo o possível para sermos bondosos com os nossos parentes, porque aí eles vão conseguir sentir o nosso amor. Isso vai ajudar bastante. A irmã Karine. E aqui cita o exemplo de Ana, que foi exatamente isso que ela fez. Para não deixar os parentes preocupados, já que quando aprendeu a verdade, ela deixou de estar com eles em ocasiões de origem pagã, ela os visitava, contava para eles como estava, os convidava para sua casa, apresentava seus amigos. E isso fez com que seus parentes vissem que ela estava feliz e eles manteram um bom relacionamento. É verdade. Um bom exemplo dessa irmã. Vamos ao 16. Mostre que você se importa com eles. Depois de ser ressuscitado, Jesus fez questão de aparecer para o seu irmão Tiago e conversar com ele. Consegue imaginar como Tiago se sentiu quando percebeu que Jesus não tinha desistido dele? Provavelmente foi nessa ocasião que Tiago se convenceu de que Jesus era o Messias. Depois disso, Tiago talvez tenha ajudado outros membros da família a chegar à mesma conclusão. Como Jesus mostrou que se importava com seu irmão Tiago? Como ele mostrou que não tinha esquecido dele? Marina? Depois que ele foi ressuscitado, ele fez questão de aparecer a Tiago. O texto lá de 1 Coríntios 15, 7, fala que ele primeiro se mostrou a Tiago e depois ele foi para se mostrar aos apóstolos, né? Então, isso fez ele se sentir como se soubesse que Jesus não tinha desistido dele. E isso fez com que ele se convencesse de que Jesus era o Messias. Exato. Se alguém quiser incluir a nota, a irmã Ágata. A nota diz sobre 2 irmãos de Jesus, no caso Tiago, né, já citado, e Judas, que se tornaram cristãos depois que Jesus morreu e foi ressuscitado. E o que eu achei interessante nesse parágrafo foi a motivação de Jesus, né? Jesus não apareceu para Tiago como se ele quisesse dar uma lição nele, né? Como tentasse provar algo para ele. Eu não disse para você que eu era o Messias? Eu estou aqui. Não. Tanto que a frase inicial que está em negrito é: mostre que você se importa com eles. Então, Jesus fez isso num ato de amor, de querer realmente encontrar o irmão dele, né? E eles terem uma conversa profunda. Isso mostra também que a gente precisa examinar as nossas motivações, né, com os nossos parentes. A gente não simplesmente vai querer dar uma lição para eles, provar que eles são errados, que a gente está certo, que a Bíblia está certa. Não, a gente vai querer realmente mostrar que se importa e amor por eles. É verdade. Queremos continuar ajudando. Vamos ao 17. Romanos 12:15 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Parágrafo. Quando ficamos do lado dos nossos parentes nos momentos mais importantes, tanto bons como nos ruins, podemos ajudá-los a ter um ponto de vista diferente sobre nós. Por exemplo, quando um parente vai ter um filho, podemos dar os parabéns e também um presente para mostrar que estamos felizes por ele. Quando nossos parentes perdem alguém na morte, podemos falar algo ou escrever uma mensagem para consolá-los e também dar alguma ajuda prática. E é claro que não devemos nos esquecer de ligar, mandar uma mensagem ou visitá-los, principalmente quando eles estiverem enfrentando uma situação difícil. Como podemos colocar em prática o que diz Romanos 12:15? Como colocar em prática? A irmã Priscila. Podemos resumir esse texto em 2 palavras, né? Mostrar empatia. Então, tentar entender, né? Compartilhar os sentimentos, tanto de alegria como de tristeza, e ficar ao lado deles em momentos importantes, dando ajuda prática. Exato. Isso faz uma grande diferença. O irmão Eric, que nos visita.
Ainda mais a gente vê uma situação prática, né? Aquela irmã que tem um marido descrente, ela foi visitar a sogra, né? Que também é descrente, né? E com certeza pela imagem ela vê que ela está sofrendo um problema de saúde. Então a irmã ela foi visitar, né? A sogra, sua sogra, e pela imagem ela está provavelmente fazendo uma ligação de videochamada, né? Para essa sogra entrar em contato talvez com outras pessoas, outros irmãos que são TJ. Então dessa forma ela está demonstrando empatia, né? E bondade com essa sogra que é descrente, e pela foto nós vemos a alegria, né, dela, né? E a sogra ela consegue sentir esse espírito alegre, né? E dando um bom testemunho. Isso vai aproximar, né? A Lívia, irmã Lívia. E esses momentos bons e ruins que a família talvez espere o nosso apoio também incluem casamentos e funerais, né? E o quadro mostra algumas perguntas baseadas em princípios bíblicos que nos ajudam a decidir o que fazer. Por exemplo, algumas das perguntas são: se eu estiver presente, vou me sentir pressionado a participar de alguma forma? Meus parentes sabem que eu não vou participar de nada que seja contra o que a Bíblia ensina? E se eu for um local, né, onde acontecem cultos religiosos, como outros irmãos vão se sentir? Então, seja qual for a nossa decisão, quando nós apoiamos a nossa família em assuntos pequenos, é mais provável também que, quando surja uma necessidade, fique mais fácil dar uma ajuda que não nos comprometa e também não cause uma impressão de que nós abandonamos a nossa família por causa da nossa nova fé. Isso. Esse quadro aqui é de grande ajuda. O irmão Fábio. Isso aconteceu com nós também, com a nossa família. Uma vez minha prima casou numa igreja e a gente foi convidado para ir. Aí a gente decidiu perguntar para um ancião, né? Aí o ancião, é melhor vocês pesquisar no site. Aí a gente foi, pesquisamos, a gente não fomos no casamento, a gente achou melhor não ir. Mesmo assim, a minha tia ficou meio brava com a gente, né? A irmã da minha mãe. Ficou meio receada, ficou brava, falando as coisas. Aí, com o tempo, ela viu que era errado a gente ir. Não, depois ela voltou ao normal com a gente. Exato. Então, cada situação tem as suas próprias características, circunstâncias. Não dá para ter uma resposta geral, né, para todos os casos. Ok. Vamos então agora ao próximo parágrafo 18. Apresente alguns irmãos para os seus parentes. Logo que entendeu que Jesus era o Messias, André o apresentou para o seu irmão Pedro. Será que você pode fazer algo parecido? Por exemplo, o que acha de convidar um parente para assistir a uma reunião ou para sair com seus amigos? À medida que nossos parentes conhecem outras testemunhas de Jeová, eles vão perceber que somos pessoas normais e que só queremos fazer o bem. Como podemos imitar André? Como nós podemos imitar André? A irmã Daniela. A gente se esforçar para apresentar outras testemunhas de Jeová, às vezes, para esse parente, para ele ter uma visão de que as testemunhas de Jeová são pessoas normais e que querem o nosso bem, né? E nós, como cristãos, também podemos apoiar os irmãos que fazem isso, né? Então, é óbvio que uma pessoa que não adora Jeová, ela vai falar e agir de uma forma que talvez até nos incomode um pouco. No entanto, a gente, como cristão, pode apoiar um irmão que tem um parente descrente que quer apresentar uma testemunha de Jeová, agindo de tato e tendo paciência também, ajudando e apoiando o irmão. O irmão Fábio Coco. Talvez nós conhecemos bem nosso parente e sabemos que ele tem algum hobby, algo que ele gosta, e na nossa congregação tem alguém também que tem algum interesse parecido. Então é uma boa oportunidade para bater um papo, conversar um pouquinho juntos, né? Talvez tomar uma refeição, e aí esse laço estreita, né? A pessoa, o nosso parente, pode se sentir até atraído, né? Os irmãos da congregação, porque conseguem perceber que todos são normais, né? Não são pessoas fanáticas, né? Pelo contrário, são pessoas que se interessam pelos outros, e isso pode ajudar a mudar o conceito dele dos irmãos.
Funciona. Vamos ver o 19 agora. 1 Pedro 3,15 diz: Mas santifiquem o Cristo como o Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Parágrafo. Nossos parentes podem até não entender por que não fazemos certas coisas, mas eles sempre vão lembrar que os tratamos com bondade e respeito. Já que não passamos tempo com eles em algumas celebrações e feriados, eles vão ficar felizes se compensarmos esse tempo em outro momento. Por exemplo, podemos visitá-los, convidá-los para um almoço e dar presentes para eles em outras ocasiões. Mesmo que nossos parentes não entendam nossas crenças, como devemos tratá-los? Então, mesmo que eles não entendam, a irmã Gabriela. Mesmo assim, a gente deve se esforçar em continuar tratando eles com bondade e respeito. E essa bondade e respeito vai nos motivar a querer passar tempos com eles em outras atividades, já que a gente não participa de celebrações, como visitar eles, convidar para um almoço simples, ou até dar um presentinho numa ocasião diferente, sem ser uma comemoração. Muito bom, queremos criar oportunidades, né? A irmã de Maceió, né? Então, quando os nossos parentes não entendem, né, as nossas crenças, ou até quando sofremos, né, oposição da parte deles, pode até ser difícil mostrar amor, né? Mas, quando nos tornamos testemunhas de Jeová, o nosso principal objetivo é ajudar outros a desenvolver amor por Jeová. E os nossos parentes, com certeza, estão entre esses, né? E, nesse caso, principalmente, as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. Então, a nossa conduta pode fazer os nossos parentes querer se aproximar, né, de Jeová, se achegar a Jeová, conhecer a Jeová. Por isso que é tão importante mostrarmos amor, né? Muito obrigado, irmã Niele, né? Muito obrigado, irmã Niele. Então, agora, para concluir, vejam o tópico. Jamais, jamais desista dos seus parentes. Tiago não seguiu a Jesus durante o ministério dele aqui na terra. Mas, com o tempo, ele se tornou um discípulo e passou a dar muito valor às coisas que Jesus tinha ensinado. Por exemplo, ele escreveu uma carta aos cristãos que contém muitas lições parecidas com as que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Por que o exemplo de Tiago nos anima? Por que o exemplo de Tiago nos anima? Irmã Débora. Passado algum tempo, né? Tiago, ele aceitou a verdade e ele não só seguiu Jesus Cristo, mas ele também ensinou o que Jesus Cristo ensinou. Então, isso nos anima porque, às vezes, por anos, nós falamos a respeito de Jeová ou demonstramos como é bom servir a Jeová e esse parente parece ser apático. Mas tudo aquilo que fazemos e mostramos pode ficar gravado na memória deles. E pode ser que um dia isso toque o seu coração. Então, nós nunca podemos achar que um parente, antes que acabe a grande tribulação, ele nunca possa servir a Jeová. Nós podemos até pedir a Jeová que, se isso for possível, ele seja atraído e possa servir a Jeová junto conosco. É verdade. A irmã Fernanda. Se a gente pensar que Tiago, né, irmão de Jesus, viu tudo que Jesus fez, acompanhou de perto os milagres de Jesus, né? Tantas palavras sábias de Jesus que induziram tantas pessoas a aprender, a aceitar o cristianismo, né, naquela época. E os irmãos de Jesus não aceitaram,
naquela ocasião. Demorou um tempo para ele aceitar, né? Então, esse exemplo realmente nos anima muito, porque parece inaceitável uma pessoa ter visto, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, era um parente de Jesus, um irmão próximo, e não ter aceitado, não ter entendido naquela época, e ter passado tanto tempo, esperar Jesus morrer, e aí sim, né, ele vir a se tornar um discípulo. Então, é animador saber que, às vezes, um parente está tendo contato com a verdade, mas ele não vai aceitar agora, mas vai chegar o tempo que ele pode aceitar sim. É verdade, não desistir. O Gabriel, Rafael, desculpe, lá atrás. Eu achei interessante que o exemplo de Tiago pode mudar a forma como nós enxergamos nossos parentes. Às vezes, ao ver as primeiras reações dos nossos parentes, ao conhecer a verdade, a gente pode achar que eles não são boas pessoas, porque eles não gostaram, a atitude deles foi muito negativa, talvez eles até criticaram. Mas Tiago, ele foi uma pessoa assim. E depois, ele se mostrou ser uma excelente pessoa, alguém que ajudou muito a congregação. Então, isso mostra que as primeiras reações dos nossos parentes à verdade não demonstram de fato quem eles são. É apenas uma reação do momento. Pensar dessa forma nos ajuda a manter a perseverança. Muito bom. Vamos ao 21. Mesmo nos esforçando bastante, pode ser que nossos parentes continuem com uma atitude negativa ou que não queiram aprender sobre Jeová. Mas por que não devemos desistir deles? Porque cada vez que somos bondosos, estamos imitando o nosso Deus misericordioso, Jeová, e o seu Filho Jesus. Com o tempo, nossa atitude amorosa pode levar nossos parentes a mudar de opinião sobre as testemunhas de Jeová. Pode até ser que eles se lembrem de alguns ensinos da Bíblia que compartilhamos com eles no passado. Se não desistimos de nossos parentes, poderemos ter a alegria de ver alguns deles se juntar a nós para servir a Jeová. Muito obrigado, Jonas, pela leitura, agradecemos muito. Por que não devemos desistir dos nossos parentes descrentes? Por que não desistir? Manuela? Porque cada vez que somos bondosos, estamos imitando nosso Deus misericordioso, Jeová, seu Filho Jesus. Muito obrigado, falou bonito. Juan? E pode ser que mesmo que a gente se esforce muito, eles talvez não decidam, né? Eles querem continuar com a atitude negativa ou não querem aprender sobre Jeová. Mas o que nunca pode mudar é a nossa atitude, né? De ser amoroso e bondoso. Obrigado, irmã Dilce. Já por muitos anos, eu sou testemunha de Jeová como único membro na família, né? Nenhum deles se tornou testemunha de Jeová ainda. Embora eles não entendam alguns princípios que nós seguimos, mas eles sempre me respeitaram. E interessante que eu gostaria de comentar é que depois que eu fiquei sozinha, eu conto para eles tudo que Jeová tem feito por mim através da congregação, principalmente nos mutirões amorosos que fazem na minha casa. E sempre envio fotos do mutirão, dos irmãos, da bondade, conto tudo a eles, o que os irmãos e as irmãs têm feito por mim. E interessante é o retorno, que tem surpreendido, porque eles me enviam várias mensagens pedindo para eu agradecer a todos os irmãos, a todas as irmãs, e chegam até a dizer: esses são amigos de verdade, como é bom ter verdadeiros amigos. E chegaram até a citar o nome de Jeová, dizendo que Jeová continue dando força a todos. Então, é interessante, porque essas mensagens, essas palavras deles, louvam a Jeová. E esse louvor a Jeová não é só devido à minha conduta, mas realmente o fruto de todos os irmãos e irmãs que muito têm me ajudado. Então, mesmo sem saber, todos estão participando num testemunho que está indo a quilômetros de distância para a família que não é testemunha de Jeová
até o momento. Muito obrigado. E agora vamos à recapitulação. Primeiro, por que devemos ter empatia pelos nossos parentes descrentes? O motivo. Por que ter empatia? É a Milena. Porque assim como Jesus, por ter empatia, continuou ajudando, né? Não desistiu daqueles que não aceitavam a mensagem dele logo de cara, então nós também, por termos empatia, não vamos desistir de querer ajudar nossos parentes. Vamos sempre ter em mente que isso é muito bom para eles e querer sempre ajudá-los nisso. Muito bom. E por que precisamos ser pacientes e não perder a esperança? Por quê? Priscila? Porque nós não sabemos quando pode dar fruto o que falamos e o que nós fazemos por eles. Pode ser que lá no futuro eles lembrem das coisas que nós transmitimos a eles e dos nossos atos de bondade. E isso faça com que eles façam uma ligação direta do nosso comportamento com a nossa fé e também se tornem adoradores de Jeová. Muito obrigado. E a terceira, como podemos mostrar que amamos nossos parentes descrentes? Como nós podemos mostrar? Irmão Yuri. A gente pode criar oportunidades, né, para estar com ele. Quando a gente cria oportunidade, a gente pode saber como eles estão se sentindo, o que eles estão precisando, né? Então, assim, a gente pode mostrar bondade para eles, né? A gente pode dar uma palavra de consolo, uma mensagem, né? Então, quando a gente mostra que dá a oportunidade de aprender com eles, né, de ter oportunidade com eles, a gente vai mostrar que eles se importam, a gente se importa com eles, né? Então, assim, eles vão se caminhando para o caminho de Jeová e o coração dele vai abrindo cada vez mais, né? Exato. Então, que estudo bem prático nós tivemos, né? A maioria de nós, se não todos, temos parentes que não são testemunha de Jeová. E se nós tivéssemos que resumir o estudo de hoje, o que nós diríamos? Não devemos desistir deles. Até o fim, vamos fazer todo o possível, vamos deixar a nossa luz brilhar. Não só por palavras são importantes, mas também por ações, para que eles vejam como nós somos pessoas equilibradas, felizes, que servem a Jeová, e como servir a Jeová dá bons resultados. E o resultado, sem dúvida, está garantido. Muitos talvez aprendam a verdade, mas mesmo que não aprendam, nós estaremos, por fazer isso, imitando a Jeová, porque Jeová sempre trata a todos com muita bondade. Vamos concluir, então, agora, entoando um cântico, o Cântico 60, que nos lembra da importância da nossa mensagem. A nossa mensagem é uma mensagem de vida, que nós queremos compartilhar com os nossos parentes descrentes. E depois, o irmão Anderson fará a oração final.